Olá pessoal, meu nome é Diogo Calazans, eu sou mestre e doutor em Direito, professor universitário e gostaria de falar um pouco hoje para vocês sobre os juizados especiais cíveis. Nesse ponto específico, eu selecionei um assunto de suma importância para que a gente fale um pouco hoje. São os princípios fundamentais dos juizados especiais. Dentre os princípios fundamentais, nós temos o princípio da oralidade, que é manifestado de várias formas. A primeira é a possibilidade do mandato verbal, ou seja, o cliente ele pode outorgar ao advogado uma procuração de forma verbal. Outro exemplo disso é que apenas os atos essenciais é que serão escritos. Vários atos nos juizados especiais podem ser feitos de forma oral, como, por exemplo, a petição inicial, a contestação e o próprio pedido contraposto feito na contestação, dentro da contestação. Outros exemplos do princípio ainda da oralidade, nós podemos citar a prova oral, a execução, que também pode ser feita oral, os embargos de declaração, a concentração dos atos processuais em uma única audiência, a imediatabilidade do juiz e a fonte da prova oral, a identificação física do juiz e a não possibilidade de se recorrer em separado das decisões interlocutórias. Esse é o nosso primeiro princípio dos juizados especiais, e agora vamos passar a falar do segundo princípio, que é o princípio da informalidade ou simplicidade. De forma geral, os atos dos juizados especiais, eles são feitos de forma simples. Por exemplo, é possível existir a citação postal das pessoas jurídicas de direito privado pela entrega dessa citação na própria recepção. Havendo mudança de endereço das partes sem comunicação prévia ao juízo, é considerada essa citação como efetivada. O próprio devedor, ele pode requerer a adjudicação ao invés do leilão, quando aquele bem foi anteriormente penhorado. Então, em regra geral, a gente pode sim dizer que a lei de juizados trata de forma simples e prática a advocacia, o dia a dia naquele juizados. Além disso, o terceiro princípio dos juizados especiais de suma importância é o princípio da economia processual. Nós temos diversos exemplos sobre esse princípio e um deles é que não há complexidade na elaboração da petição inicial dentro dos juizados especiais, como também é possível aceitar intimações não comuns aos demais procedimentos, como, por exemplo, a intimação feita por telefone. Não é permitido recursos contra decisões interlocutórias, salvo nas expressas previsões de tutela de urgência. É reduzido o prazo para o recurso contra a sentença. E também nós temos como importante princípio dentro dos juizados especiais o princípio da gratuidade e a presença do advogado. Em regra, os atos nos juizados especiais são gratuitos e não é necessário a presença do advogado. Ocorre que, em situações excepcionais, nós temos casos de pagamento de despesas nos juizados. Quais são elas? Primeiro, pode haver a condenação de custas e honorários no caso de litigância de má-fé. Isso é retratado no enunciado 1. Como também a condenação de custas no caso de extinção do processo em razão da ausência injustificada do autor às audiências, é outra exceção. Além disso, a União, as autarquias e as fundações são isentas de custas nos juizados federais.
Por outro lado, as empresas públicas da União pagam o preparo segundo a Lei de Juizados Federais, como, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Não se admite complementação de preparo após o prazo de 48 horas, ou seja, se o advogado pagar uma parte e não a integralidade do preparo, ele não pode posteriormente pagar a outra parte. Além disso, se vencido no recurso, o recorrente pagará o total de despesas e os honorários que são fixados entre 10% a 20% do valor da condenação. Também, nos juizados federais, a assistência por advogado é facultativa em todas as causas. E o próprio Supremo, na ADIM 1539, reconheceu que é constitucional a facultatividade, a parte facultativa do advogado nas causas até 20 salários mínimos. Isso em se tratando de juizados especiais cíveis. Já a Lei de Juizados da Fazenda Pública foi omissa em relação à presença do advogado. O quinto princípio que eu gostaria de falar para vocês aqui é o princípio da celeridade. E aí nós temos algumas hipóteses. A primeira delas é a instauração imediata da conciliação. Segunda, o princípio da concentração dos atos em uma audiência. E a vedação da intervenção do terceiro e da assistência. Essas hipóteses são trazidas pela lei para que o processo se torne mais célere, mais rápido. E aí a gente não pode confundir a conciliação com a transação. Na conciliação se exige o comparecimento das partes em juízo e que essa conciliação seja feita e homologada na presença do conciliador ou do próprio juiz. Já a transação, ela é feita por iniciativa das partes e ela já chega em juízo de forma formalizada pelas partes e o juiz apenas vai homologar. E aí nós precisamos também saber um pouco sobre a competência de cada um dos juizados especiais. Em relação ao juizado especial cível, nós temos uma determinação na lei de juizado, que é a lei 9.099/95, que os juizados têm um limite do valor da causa. E esse valor da causa não pode exceder 40 vezes o salário mínimo. Ou seja, as causas que estão acima desse limite, ela ficará excluída dos juizados. Claro que essa própria regra tem algumas exceções que estão trazidas na própria lei dos juizados. Em relação aos juizados federais, o valor da causa como limite é um pouco maior e será de 60 salários mínimos. Essa regra está na Lei de Juizados Federais, que é a Lei 10.259/2001. Em se tratando da competência do juizado da Fazenda Pública, a lei e o legislador utilizou a mesma regra de limite de competência da federal, tratando de 60 salários mínimos. Então, resumindo, quando se vai ingressar com uma ação perante os juizados especiais cíveis, o valor da causa é até 40 salários mínimos. Mas quando se vai ingressar com a ação perante o juizado federal ou o juizado da Fazenda Pública, o valor da causa é até 60 salários mínimos. Muitas regras e novidades que o Código atual de Processo Civil trouxe alterou algumas regras anteriores da Lei de Juizados. Ou seja, é possível aplicar um novo Código de Processo Civil aos juizados especiais. Claro que para dizer e trazer todas essas alterações, nós precisamos de uma aula
específica sobre o tema, mas eu gostaria que nesse vídeo apenas fosse retratado um resumo dos princípios dos juizados especiais, como também um resumo simples da competência desses 3 juizados que posteriormente nós vamos, com detalhes, tratar no curso que será gravado e ministrado posteriormente.